Gente, antes de mais nada, eu quero pedir para vocês, deixa o seu like, comenta, compartilha se você achou o assunto interessante e se inscreve no canal, não custa nada. E se puder, ative o sininho ali do lado para você receber as notificações, tá? Oiê! Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sempre quis falar com vocês como foi o processo que me levou a conseguir uma carteira de habilitação para paciente PCD. E esse PCD, ele também dá o direito, dentre outras coisas, né, como classificar como um paciente com necessidades especiais, ele me dá o direito ao que as pessoas mais falam, né, que é a aquisição de um carro adaptado para a minha necessidade, que no caso é o meu braço, não é? Meu braço não pode ficar mexendo na marcha, porque isso pode causar ler. Meu braço não pode ficar muito para baixo segurando no câmbio. Eu tenho que ter um pomozinho, que é uma bolinha que vem no carro, para que você fique segurando. Não sei se vocês já viram isso em algum carro, para que você fique descansando a mão ali quando você não estiver mexendo com a marcha, sabem? Pois bem, eu pensava, né, sempre que uma vez que eu fiquei com o meu braço fragilizado e impossibilitado, eu teria que ter alguns direitos, certo? Pensei que eu teria o direito de isenção de imposto de renda, por exemplo, mas não. O imposto de renda, ele só é isento para quem já está na idade de aposentar. E para mim, no meu caso, o benefício seria só de ser uma das primeiras pessoas a receber os lotes de restituição de imposto de renda. E na cartilha lá que eu ganhei do Serviço Social sobre os direitos, tinha lá redução de IPI, redução de ICMS para você comprar carro novo, carro que venha com o câmbio eletrônico e enfim. O que é que eu descobri pela cartilha? Que o fato de você ter o câncer não é isso que te impossibilita e te dá o direito à isenção de IPI e à isenção de imposto de renda, sabem? É o que a doença te causou que te deixou paciente com necessidades especiais. O que foi que a doença causou que te deixou impossibilitado? E aí, com base nisso, e buscando informações, eu descobri que a melhor forma de você conseguir a redução desse IPI e desse ICMS é você fazendo uma inspeção num órgão que tenha atuação federal. E neste órgão você vai apresentar a sua biópsia, relatório médico, exames, não é verdade? E você vai passar por uma perícia com 3 médicos desse órgão. E o órgão que faz isso é o Detran. Então eu busquei por esse lado, indo por este caminho. E depois eu vou explicar por que eu fiz essa escolha. Fui no neurologista, pedi para ele um laudo, ele me acompanha há muito tempo, né, gente? E eu já falei para vocês que para mim é uma dificuldade conseguir relatório, atestado médico, ninguém quer me dar, por quê? Porque o médico monstrão lá sumiu com tudo que era meu, eu não posso ir lá, não é verdade? Não vou lá.
não tenho médico que me acompanha desde o começo. Então todos falam, mas eu não sei o seu histórico. Isso chega a me dar um arrepio assim, sabe? Do tanto que é difícil ouvir essa frase. É difícil você ouvir que você não é o paciente daquele médico. Então, seria muito difícil para eu conseguir com um oncologista. Eu até cheguei a pedir lá em Barretos, mas a declaração, né, deles foi de 2 linhas. Paciente faz tratamento, paciente faz acompanhamento com hormonioterapia. E lá no São Judas Tadeu, com o médico que trata fazendo acupuntura, aquele doutor Everaldo que trata a parte de pacientes terminais, a parte de dor no São Judas Tadeu, que é a unidade 2 lá de Barretos, ele me deu uma declaração mais próxima do que eu esperava. O paciente faz tratamento para dor crônica, não tinha prazo para o tratamento terminar, e os medicamentos que eu estava tomando. Junto com o relatório do meu neurologista, que foi o que eu busquei assim que eu abandonei o tratamento com aquele médico. Vocês que acompanham o canal há muito tempo, vocês devem se lembrar dele. Então ele fez todo um relatório. Eu falei, doutor, é que eu quero tentar conseguir uma carteira de habilitação PCD. Então ele fez um relatório para PCD, gente. Escreveu ao estimado chefe do Detran, escreveu tudo o que eu tinha, disse que não era possível mandar um determinado exame, que é aquele que coloca agulha nos nervos e dá choque para ver que nervo foi rompido, dá choque para ver que nervo um está em cima do outro. Mas esse é um exame que quem fez esvaziamento axilar não pode fazer. Então ele escreveu tudo isso, tendo em vista o meu esvaziamento axilar, mas eu tinha feito tomografia e ultrassom do ombro e mostrava tendinose, que é uma tendinite agravada, sabem? Juntei isso tudo, minha carteira de habilitação tava para vencer, eu fui no Detran aqui da cidade. O processo é praticamente o mesmo. Você paga o valor para renovar a carteira. De lá, você é indicado para o localzinho onde você tira uma foto. Do lado mesmo ali já tem uma agência que recebe boleto, onde você vai pagar a taxa, né, para renovação da sua carteira. Com esse comprovante você vai numa salinha, tira a foto e de lá o menino te manda para fazer a avaliação com o oftalmologista. Vocês sabem que eu uso óculos, né? Inclusive, uma das recomendações que esse oftalmologista me deu era buscar refazer um exame oftalmológico, porque o meu grau tá totalmente contrário ao que eu tô usando. O que eu tô usando tá muito mais fraco. E ele fez alguns exames lá, sem óculos, óbvio, tudo embaçado, né? Com óculos eu conseguia enxergar e algumas coisas não. Perguntou pra mim por que é que eu tava apresentando um laudo pra ele, eu levei os laudos pra ele. Nem quis ler, sabe, gente? Assim, não quis ler, perguntou pra que é isso. Aí eu falei assim, é porque eu tive câncer de mama, fiz esvaziamento axilar e isso tornou o meu braço um pouco complicado, falei pra ele. E aí ele foi, gente, só fez o carimbo e colocou em caminho pra capital.
encaminhou para Campo Grande. Quando eu cheguei lá em Campo Grande, eu cheguei bem cedo, peguei um ônibus daqui que chegava lá mais ou menos no horário, fui no Detran, não esperei muito, sabe? Acredito que eu esperei ali 1 hora mais ou menos, porque é da capital, tinha algumas pessoas. E eu sempre do meu jeito, quieta, sabe, gente? Esperando as coisas virem. Eu escutava algumas conversas de pessoas buscando esse PCD, esse tal documento que te dá direito a PCD. Tinha uma mulher falando bem alto, assim, que... Ah, porque eu caí alguns anos atrás. Ela era uma chefona da sede da Secretaria Estadual de Educação aqui. Aí ela tava falando para um outro rapaz: ah, eu caí e tem uns pontos no cotovelo e isso dá muita dor e eu preciso de um carro PCD. E eu, né, treinando a cara de samambaia, sabem? Aí esse homem começou a conversar e ela, porque eu não quero comprar. Você acredita que a caminhonete tal não entra em PCD? Eu quero caminhonete tal, eu quero um caminhonete com banco de couro, com não sei o que lá. E eu pensando assim, gente, eu se uma hora for querer um, né, que tenha o câmbio eletrônico para poder sair dirigindo, tá bom. E um outro menino que é obeso tava na minha frente, entrou na conversa e falou que é porque ele tinha hérnia de disco, sabem? E isso dava o direito ao PCD. Chegaram os médicos e eles foram atendendo rapidamente, a mulher era a primeira. Ela saiu de lá meio assim, bufando, sabe? Depois entrou um outro senhor, saiu tranquilo. Depois entrou o menino que era obeso, muito jovem, mas era obeso. Saiu de lá com cara de quem conseguiu alguma coisa, mas é sempre assim, né, gente? Como eu falo pra vocês, quem consegue parece que não pode falar pra ninguém, porque se a gente conseguir, vai tirar deles, vai tirar dos espertão, vai tirar dos ricão, né? E aí me chamaram, eu entrei lá e eles foram muito estúpidos comigo. Porque ele chegou e falou assim, então você tá aqui querendo PCD, o que foi no seu braço direito? Falou assim pra mim, sabe? É tendinite que você tem? Tipo, já tava com tudo pra ele me mandar embora. Eles estavam preparados pra me mandar embora. Aí eu disse assim, não, doutor, o que tava em pé, né? E ele fez eu apertar um negócio lá que mostra a força. E nesse aparelhinho mostrou bem menos força no meu braço direito. Queria que eu erguesse o braço, sabe? Esse movimento aqui. Ai, daí, gente, eu consigo fazer esses movimentos assim, né? Aí eu falei assim pra ele, não, doutor, mas não é só isso, não é só tendinite. Eu tive um câncer de mama, eu fiz esvaziamento axilar. E foi isso que me deixou impossibilitada. Aí ele falou, colocou a mão assim, deu 2 passos pra trás e falou assim, gente, mas como que o colega lá de Ponta Porã não coloca isso? Aí eles 3 ficaram extremamente revoltados. Por quê? Porque eles me receberam e eu tinha colocado o último exame que eu tinha feito e lá tinha mostrado tendinose, entenderam? Não pediu para mim colocar nem a biópsia, nem nada, e eles estavam com esse xerox desse exame em mãos. Então, eles deram, assim, e aí eles murcharam, assim, sabe? Tinha um, inclusive, que estava me olhando com a cara muito brava. Ele era, eu acho que ia falar assim, você está reprovada. E aí depois ele amansou, sabe? Falou assim, dói muito. Você tá tomando remédio? Eu falei, tô. Você tá fazendo tratamento? Tô.
onde você faz tratamento pra dor? Eu falei, lá na unidade 2 de São Judas Tadeu de Barretos. Ele, sim. Aí suspirou, né, daí o mais jovem, que era um médico muito bonitinho, assim, gente, sabe? Depois eu vi que ele era super educadinho, sabe? Ele não era aquele que me atendeu com a cara assim, sabe? E aí super bonitinho, educadinho. Você tá bem? Você quer uma água? Você quer um café? Eu acho que eles sentiram uma dor no coração. Aí falou assim, eles três, falando, gente, não pode fazer uma coisa dessa. Primeiro, porque ela tinha prioridade de ser a primeira atendida. Como assim? Ficaram assim revoltados que o médico daqui não quis ler nada, só carimbou e colocou em caminho para Campo Grande. E aí falou assim, tudo bem, tá tudo tranquilo, seu processo tá ok, tá aqui as nossas 3 assinaturas, você consegue essa carteira PCD, te dá direito a adesivo, te dá direito a preferência em fila, te dá direito, né, a preferência no estacionamento, te dá direito a comprar um carro, falou assim pra mim, um carro adaptado para você, só que como você tem probabilidade de desenvolver o linfedema, você tem que usar o pomozinho, o carro tem que ser hidramático, câmbio eletrônico, câmbio automático. Eu vou te dar esse papel aqui, você guarda, isso daqui é um documento, ele tem validade por 5 anos. E veja só, se você comprar o carro, aí daqui 5 anos você quer trocar de carro, porque o carro que você compra com desconto, você tem direito a ficar, você deve ficar com ele 5 anos. E aí, depois desses 5 anos, se você quiser trocar de carro, você volta aqui na junta, porque precisa refazer essa perícia. Mas caso você não precise trocar de carro, você renova essa carteira normalmente. Você vai renovando sem precisar passar por essa perícia. Você só passa se você for trocar de carro de 5 em 5 anos. Me explicou tudo bonitinho, falou pra mim, se você for comprar um carro, lá mesmo na concessionária, eles dão entrada com esse teu documento aqui, eles dão entrada para pedir a redução de IPI, ICMS, demora uns 3, 4 meses, porque o carro precisa vir com essas adaptações, às vezes demora até 6 meses, mas você consegue, viu? Aí eu falei, eu não tava nem pensando nisso, doutor. Eu queria mesmo o meu direito. Aí ele, pois tá bem, tá aqui. Aí cumprimentou eu batendo nas costas, diferente de outros médicos, por exemplo, que sabem que você tá indo pra lá, que você fez o esvaziamento escalar e querem fazer um sacudão na sua mão, sabe? E é diferente, por exemplo, do Dr. Tove, que ele chega, sabe, cumprimenta você de outra maneira. Então eu saí de lá, tive que esperar eles liberarem o meu documento, né, esse papel, e enquanto eu tava esperando mais uns 5 minutos, esse médico educadinho, o mais novo deles, veio e falou assim, olha, a sua habilitação vai estar pronta lá em Ponta Porã daqui uns 5 dias no máximo, boa sorte, tá? Aí eu fiquei muito emocionada, gente, eu peguei o papel, e parecia uma coisa tão difícil, porque todo mundo falava que era tão difícil, e a gente ia procurar na internet e tudo era tão difícil, tudo era tão complicado, era só não, 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 não é verdade? E eu peguei e eu consegui, foi a coisa que teve os seus 3 minutos ali que eu prendi o fôlego, porque eu tava no meio de uma guerra com 3 médicos querendo me reprovar, médicos peritos estaduais, mas foi uma conquista tão grande que eu saí de lá cantando assim, sabe? E aí eu parei assim para esperar o Uber que vinha me pegar e eu fiquei, consegui, consegui,
consegui. Eu fiquei assim, passava um monte de gente, mas ali pra mim não tinha ninguém, tinha só eu e a minha conquista, sabem? E foi muito legal. E eu busquei por esse lado. E realmente, quando você tem esse papel do Detran, se a pessoa quer tirar um PCD, pegar um carro automático, lá na própria concessionária tem uma pessoa só trabalhando com isso, só para vender carro PCD e para fazer todas essas correrias com o seu papel, para conseguir redução de IPI, de ICMS, tirando, sabe, essa coisa de você ter que ir na Receita Federal, ter que pedir na Receita Federal, depois você vai para o órgão estadual, ICMS, e aí foi assim que eu consegui. E é uma vitória muito importante que eu quero dividir com todas vocês meninas, sabe, que tiverem condições de comprar um carro, forem trocar de carro, vocês corram atrás disso. Não é o câncer que te dá o direito, não é o câncer de mama, mas é a debilidade que a doença causou em você que te dá esse direito. No nosso caso, câncer de mama, o esvaziamento axilar que desenvolve linfoma se não atuarmos preventivamente com ele. É isso, grande beijo.